Galera, o Palmeiras reassumiu, né, a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras agora 3 pontos da equipe do Botafogo. O Palmeiras entrou de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e na próxima rodada a equipe do Palmeiras já pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro caso a equipe do Botafogo não vença. Palmeiras vencer, Botafogo não vencer, Palmeiras chega a 53 e passa a equipe do Botafogo. Então o Palmeiras chegando muito bem nessa reta final do Campeonato Brasileiro. No passado foi a mesma coisa. O Palmeiras, quando embalou, foi direto. Lembrando, né, que o Palmeiras só tá jogando o Campeonato Brasileiro, não joga a Copa do Brasil, não joga a Libertadores. Então acredito que a equipe do Palmeiras entra como uma forte candidata a levantar a taça do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras que foi campeão na temporada passada e mais uma vez o Estevão jogando muito bem, marcando gol, dando passe, né? E o Palmeiras goleando o Criciúma por 5-0. E vamos estar acompanhando aqui a imprensa falando tudo sobre esse jogo do Palmeiras. Vou deixar o link na descrição também, galera, como crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Fica muito preocupado com um clique pra cá, clique pra lá, vai tranquilo, Edu. O que Esse acontece? Estevão do time. Lopes, jogou muito. Felipe Anderson, jogou muito. Maurício, tá tomando conta da posição. Tanto é que o Veiga ontem fez o 5º gol cobrando falta, mas na reserva do Maurício. Aníbal, bom jogo. Esse comentarista criticaria ainda que ano passado. Não, o Palmeiras dominou amplamente o jogo, acho que foi uma vitória com autoridade. E a outra é a história de demarcar território, Edu. O Botafogo é o líder, mas ter o Palmeiras no cangote, ter o Palmeiras como concorrente, sempre requer muita atenção. É o bicampeão brasileiro, tem um trabalho muito consolidado, um treinador quando tem tempo para trabalhar, ele sabe trabalhar. Tem treinador, às vezes, o cidadão tem 15 dias, é um Deus nos acuda. Não, o Abel Ferreira, geralmente com 15 dias, 10 dias, o time melhora, ele consegue encontrar coisas novas, e o Palmeiras ganhou e ganhou bem ontem. Agora, o ponto viu, Pedro, vamos tentar ajudar ele. Põe na tela aí os números do Estevão. Não, vou pôr. Lutozinha, quer dar uma força? Não, senhor. Eu já fiz meu comentário. Agora faça o seu. Não comente o meu comentário, por favor. Esses daí tem muito corujita aí na comissão. Mas tu adora comentar o comentário do Eu gosto. Melhor jogador do campeonato, Nath. Não, mas segundo o Prato, você... 22 jogos, 9 gols, segundo no ranking geral. Só atrás do Pedro, mas tem o Felipe 11. Anderson tá vindo aí no cangote, hein? Não, senhor. Eu disse que ontem ele foi bem. Ontem foi melhor que o Estevão pra mim. Se tivesse que entregar o... Mas a gente já entendeu, Participações em gol 16, é o que mais participa de gols no Campeonato Brasileiro. Chances claras criadas 8. Sério. Drible certo 53 e média de bola de prata 6,56. É o primeiro, inclusive O lutando Prato pela é o bola de inimigo do ouro. prazer. Exatamente. Ele não ouvia só pra contrariar. Essa vai dar corte, ó. Ele não ouvia só pra contrariar. Não? Não. Esse negócio não dá. Ali a gente viu. Prates. A tela tá esse aí. coração. Eu acho que tela essa tá aí. química que você tá colocando no cabelo da tinta tá te afetando, porque esse você tá negócio me de levar o surpreendendo. futebol com uma certa leveza, Faz com mal. entretenimento, e eu sei que Ele é isso aí é tóxico, uma ele coisa... é Não, tóxico. o futebol ele é extremamente sofrido e tóxico. Esse negócio de vamos levar com leveza, rapaziada. Isso aí, o time perdeu, mas tá tudo bem. Mas ganhou. Esse cara tá todo em casa. Você imagina o torcedor do Criciúma como tá feliz hoje. Deve estar adorando. Mas nós estamos falando do Palmeiras. Mas eu só falando do jogou Palmeiras. muito. Jogou muito, Palmeiras. Olha, depois do Pedro de Lara, ô Zé, eu queria te falar o cara vem ali. Eu posso acreditar que é a cadeira. O cara vem ali e faz um show. Quanto vale o show? Ainda bem que tiraram 10 aquele reais. elemento daqui, que já tá Você ia tomar uma banquetada. Ô Zé, o que tem de diferente esse menino? Porque você também foi um jovem que chegou, foi dono da posição. nada, né? Mas o que esse cara tem de diferente pra tentar convencer o Pratos que ele Eu posso falar, Prato? Zé, você não só pode, como deve falar. Muito obrigado. Boa tarde, boa Exponha a sua tarde. opinião ao fã de Boa esportes. tarde a Arrebente, todos. José Elias. Eu acho que o que ele tem de mais forte é a personalidade. Né? Porque é um menino de 17 anos que pega a bola e parte para cima dos adversários como se nada tivesse acontecendo. Né? Toma uma pancada, vai lá, pega a bola e faz de novo. Erra, vai lá, pega a bola e faz de novo. Eu acho que a personalidade dele é muito forte. Eu acho que é um dos pontos mais fortes. Sabe? Depois vem a técnica, né? Porque não adianta nada você ter técnica, ter qualidade e se esconder do jogo. Isso é o que ele menos faz. E o Palmeiras já se condicionou a isso. É natural todo jogador que você tem que desequilibra como o Estevão, é natural que você pega na bola, fecha os olhos e já joga para ele. É natural. Se você buscar, pega o Palmeiras no primeiro tempo, com exceção do primeiro gol, se você analisar, o Palmeiras o tempo todo busca o lado direito.
Porque é natural, você pega um jogador como o Estevão, que parte para cima, ele partindo para cima, olha quantos jogadores ele já chama a atenção, ó, 3. Isso mesmo. 3 jogadores, você tem o lateral esquerdo, você tem o ponta que volta para fazer a marcação, o zagueiro que já sabe fazer a cobertura, ou seja, movimenta toda a equipe adversária. Olha lá, ó. Olha lá, de novo, ó, tá vendo? É impressionante a facilidade que ele tem de jogar. Então, ele abre muito espaço. Olha o Felipe Anderson, como eles jogaram bem ontem. Ele é muito bom jogador mesmo. No futebol brasileiro ele tem essa facilidade, ele tem essa qualidade. Na Europa, especialmente na Inglaterra, eu não sei se ele... A facilidade de pegar na bola e partir para cima ele vai ter, mas eu não sei se é em questão de força, né? Porque ele é franzino ainda, menino que está ganhando massa muscular, tudo. Se ele vai ter essa facilidade até pelos sistemas de jogo que ele irá encontrar pela frente. Mas aqui no Brasil, sem dúvida alguma, um dos grandes, se não o grande destaque do futebol brasileiro. Ô Zé, quando eles fazem uma contratação, como é o caso do Estevão, né? O Hendrick era observado pelo Real Madrid a todo instante. O Estevão não tem jeito, o Chelsea... Desculpa. Até o próprio treinador do Chelsea já falou sobre ele. Inclusive, nós temos que chamar isso agora. Que a gente tem aí para a gente ouvir o treinador do Chelsea falando do Estevão, né? Sobre essa apresentação dele, como ele vai chegar também lá. Imagino que seja isso. A gente pode rodar, Marcel, essa sonora? Vamos lá, acompanhar. No, we are following him. He's doing fantastic. But unfortunately, he's doing fantastic there, not with us. We're gonna wait next summer when he arrive here, but for sure we are very happy in the way he's doing his things. E lembrando que o Estevão vai para o Chelsea, né, Nath, depois do Super Mundial. Então ele vai jogar o Super Palmeiras, então, já é esse. O Super Palmeiras seria... Precisa do centroavante ainda, embora o Flávio ainda seja continua sendo o Você mesmo viu o jogo ontem? Deixou os seus filhos lá e foi embora e ficou dormindo? Não, fiquei lá que eu ganhei ingresso. Aquele jogo que o pai leva as duas crianças, 3-0 com 17 minutos. Aí vai comer, vai beber, vai bater papo. Tu não viu o segundo tempo. Bom, ainda quer um centroavante? Não, o centroavante, mas assim, ele é bom jogador. Ou no caso do Estevão... Não, a pergunta é se você ainda quer um centroavante. Claro, sempre bom. Igual o Chelsea. E o mesmo que você queria? O Gabigol, acho que pode. Inclusive, já tinha ensaio. Mas aí o Chelsea tem... O Chelsea está com poucos jogadores, 55, eu acho. Como é que ele chega para jogar nesse campeonato aí? De avião. Não, mas... Calma aí. Uma vez. Aí o pessoal antes de começar o jogo, o repórter perguntou para ele como é que ele chega. Assim, calção, chuteira, vai jogar. Como é que ele chega? De avião? Você não viu que o Como próprio ele treinador falou? Ele tá fazendo lá. Hoje é só segunda-feira. Você sabe o que é o pior? Aí você vai nas ruas, o povo gosta. Gosta dessa belíssima quinta série. E hoje é só segunda-feira. Por favor, qual é o Estevão que chega para esse Chelsea? Porque a gente está vendo o Hendrick lá. O Estevão é questionado pelo Prats, né? É, muito questionado. Mas é para ser titular? Titula. Calma. Hoje? Falta um aninho, né? Calma, né? Tem a janela ainda de Já tá inverno. nervoso, já tem tá a janela nervoso, de inverno. perdeu. O Chelsea tá com o elenco recheado. Agora, uma coisa é fato. Craque tem que jogar. Ele é craque. Você gosta de, tem 16 anos, 17 não pode jogar na seleção. Forte. Aí joga Craque tem que jogar. A gente viu. Vai ter corte aí. Agora, quer ver como é diferente? Imagino na cabeça do atleta também seja assim. O Pedro acompanha muito a seleção brasileira. A seleção, o Estevão viajou lá, jogou o quê? Acho que a minutagem dele deve ter dado o quê? Uns 20 minutos no máximo? Entrou contra o Equador porque a torcida pediu, aí jogou uns 30 minutos. A torcida pediu, o treinador não ia colocar? E entrou faltando 10. Mas ele é... O que a torcida pediu? Não, porque o técnico vai colocar. Parece que... A torcida pediu. Uma Ficar situação... borrifando os Você outros. era um cara que respeitava mais informação. Mas é a cadeira. Falar em cadeira, cuidado. O Estevão, uma informação pra você. O Estevão não treinou em nenhum momento entre os titulares antes do jogo contra o Equador. Pois é. Eu acompanhei, eu tava no site também. E quando a corda apertou, que começou a vaia daqui, vaia dali, a primeira coisa que a torcida fez foi gritar Estevão. O Dorival fez assim, ó, vem. Então você sabe como é que funciona a bola. Entrou. E aí no segundo jogo, que era pra ele continuar, né? Evoluir, ter mais minutos. Vai lá pro finalzinho, um pouquinho tempo. Juntando não deu 45 minutos, Edu. Então, agora, ir pra lá, mas o Dorival considera muito o Estevão, mas você acha que pode ter uma possibilidade dele, cada convocação, ir jogando um pouco mais? Eu acho que sim. Porque isso é uma questão gradativa. Né? O Dorival teve essa dificuldade com o Hendrick, né? Dificuldade, entre aspas, o Hendrick tinha 3 jogos, 3 gols, entrando no segundo tempo, poucos minutos. E ainda assim ele segurou ali, repensou, o Hendrick só foi ser titular da Copa América quando o Vini Júnior estava suspenso, que aí não tinha mais o que fazer. Agora, novamente, o Hendrick ele vai se titular só no segundo jogo, não é no primeiro, e saca muito rapidamente e fala muito numa entrevista sobre adaptação, hierarquia, não querer desequilibrar.
O Estevão, poucos dias antes da lista para esses últimos jogos, ele não estava nem garantido. O Luiz Henrique estava na frente dele, a gente comentava isso aqui. Não por acaso o Luiz Henrique é titular no primeiro jogo. O Estevão parece que tinha que capinar um pouco mais ali, só que também o Dorival é um cara que ele sabe qual é o momento dele da seleção de muita pressão e ele não vai brigar contra o apelo popular, que ele diz que luta tanto para ter o apelo popular. O Estevão hoje, para mim, é figurinha carimbada nas próximas convocações. Como ele vai entrar, e aí você tem a dificuldade de criação, você tem possíveis lesões, você tem desenho de time, você tem um debate, será que o Vini pode ser sacado ou não? O Rodrigo cai pela esquerda, será que abre uma vaga na direita? Você tem um comportamento do Estevão dentro dos jogos. Agora, eu acho que você precisa, apesar do Rafael Prats dizer que não, você precisa ter um olhar diferente para o Estevão. Entendeu? Você precisa entender que ele pode te dar algo diferente. Você não pode, por exemplo, se agarrar à atuação dele contra o Equador. Ele entra contra o Equador no segundo tempo, porque o Brasil não queria jogar e estava tomando sufoco do Equador. E ele entra sem nunca ter feito um coletivo, um treinamento tático com aqueles jogadores ali. Então também não adianta achar que você vai dar bola no garoto, que ele vai pegar lá antes do meio de campo, que ele vai sair cortando todo mundo, que é um jogo diferente. O jogo de seleções, de gente que atua fora, que tem outro nível de enfrentamento, é diferente do jogo do Estevão ainda. Não é que ele não vai ser. Então, você precisa saber como você vai inserir, como você vai tirar um pouco o peso e fazer ele ir se adaptando a esse jogo de futebol, a esse jogo de futebol da seleção. Mas não necessariamente eu acho que ele vai ter um tempo de adaptação tão longo quanto o do Vinícius. O Vinícius, você lembra bem, você estava lá, ele chega na Copa do Catar, ele não era exatamente um titular, ele foi ser titular na Copa do Catar. Antes tinha um debate ali. O Endrick fazia gol atrás de gol e ainda não é um titular do Dorival. Acho que o Estevão, talvez o processo seja um pouco mais rápido. Eu acho que a diferença em relação ao Estevão é porque o Estevão hoje não é titular e nem a primeira opção do Ancelotti, no Real Madrid. O Endrick. O Endrick. Não, estou falando da diferença do Endrick para o Estevão. Né? O Endrick hoje ele não é titular do Real Madrid. E pelos motivos óbvios que a gente já sabe. Tem uma galera na frente dele, tem uma galera que já estava com o Ancelotti na temporada passada e que corresponde àquilo que ele pede. Então, tem uma diferença. O Estevão, ele é titular do Palmeiras e o Palmeiras perde muito sem ele. A gente viu isso numa sequência ali em que o Palmeiras fica sem. Né? O quanto ele faz diferença. Ele é um cara que ele vai abrir espaço, ele é um cara que ele vai criar jogadas, não só fazer gols. Então, tem tudo isso. Ele tem 7 assistências no campeonato. É um menino, mas que já entende a responsabilidade da expectativa que se tem em cima do futebol dele. E ele corresponde. Ô, Prats, eu vou te fazer uma pergunta. Como você... Desculpa, só lembrando, uma coisa que para mim é muito importante, que a gente esquece. Ele já está vendido. Exato. Ele poderia tirar o pé. É exatamente ele isso. Ele já está vendido. Está vendido. Entendeu? Poderia tirar o pé, porque tem jogador, já estou vendido. Não, pelo contrário. Ele pega a bola o tempo todo, ele pede a bola o tempo todo. Um jogador que eu vi fazendo isso com o Endrick... E ainda assim no encanto prático, né? Mas um jogador que, para mim, a gente, inclusive, estava trabalhando com o Rafael Prats nesse período na Rádio Globo, que foi o Lucas Moura. O Lucas Moura, quando foi para o Paris Saint-Germain, né, ele foi vendido 6 meses antes e existia uma grande dúvida. Será que ele vai tirar o pé? Será que ele não vai? E nos últimos 6 meses, ele foi o melhor jogador do São Paulo, tendo, inclusive, o reconhecimento do próprio Rogério Ceni, quando tem a final na Sul-Americana contigo, o Rogério Ceni fala, não, vai lá e levanta a taça. Dificilmente o Rogério ia fazer isso para um outro jogador, né? Que não tivesse se comportado da forma... Ele é danado. O Rogerião é difícil, pode ser não, entendeu? E o Lucas fez isso. Ô, Zé, vai, Zé. você não perder... Ontem foi jogo em família, São Paulo. Galera, realmente o Estevão, né? O Estevão precisa de mais minutagem na seleção. Na minha opinião, a seleção brasileira tá precisando inovar, tá precisando de jogador que chegue e faça diferença. E o Estevão, né? É um jogador hoje que é o principal desse time do Palmeiras. Já tem 9 gols, né? E provavelmente vai passar o Pedro, porque o Pedro não joga mais na temporada, só volta no próximo ano. Então o Estevão provavelmente vai ser o artilheiro desse campeonato brasileiro, né? O jogador que dispensa comentários desde quando entrou na equipe. Não saiu mais, tem jogado muito bem, né? E a tendência é essa, é que ele se firme também na seleção brasileira. Eu acredito que o Estevão vai ser o futuro da seleção brasileira, né? Essa é a minha opinião, galera. Deixa nos comentários aí se vocês acham também que o Estevão é o futuro da nossa seleção brasileira. Se a seleção brasileira precisa do talento, né? Do Estevão, um jogador que joga com vontade, que vai para cima, né? Infelizmente é isso que a seleção brasileira hoje precisa e o Palmeiras
vai ter o jogador até o meio do próximo ano, né? O Super Mundial de Clubes, ele vai jogar pelo Palmeiras, mas o jogador vai muito cedo, né? 18 anos já vai estar jogando no Chelsea, né? Que é o clube que já contratou o jogador, né? Então, assim, o Palmeiras mais uma vez revelando o grande jogador, revelou o Endrick, que ainda tá caminhando ainda passe curto ainda, né, no Real Madrid, ainda não ganhou ainda nenhum jogo assim como titular, não se firmou ainda, vai ser muito difícil se firmar, né, mas eu acredito que a possibilidade do Estevão chegar no Chelsea e já conseguir assumir a titularidade é muito grande, porque ele tem muito potencial, obviamente que é um futebol diferente, é um país diferente, né, o campeonato da Premier League é um futebol bem disputado, né? Então acredito que ele possa ter um pouco mais de dificuldade, porque ele não é um jogador que tem um porte físico, né? Então ele pode ter assim um pouco de demora até ele se adaptar, mas eu acredito que ele vai conseguir apresentar um bom futebol, porque ele é um bom jogador, sabe jogar bola, na minha opinião. Em termos de nível, o nível dele é maior do que o do Endrick, isso daí não tem dúvidas, né? Agora a gente vai ver mais pra frente como que vai ser o desenvolvimento do Estevão. Ele joga na posição diferente do Endrick, lembrando, o Endrick é um atacante, ele joga mais pelas beiradas, né? Cai pelo meio, é um jogador muito inteligente, né? E é uma pena, né? O Palmeiras já perdeu um jogador tão bom assim e tão cedo, né? E o Palmeiras ano que vem já vai ter que correr atrás de um novo jogador para poder compor, né? O Palmeiras já teve um pouco de dificuldade quando o Endrick saiu e agora vai ter um pouco de dificuldade na próxima temporada quando o Estevão sair.